Olá, vamos então para a nossa 13ª aula de História da Ásia na época moderna. Hoje a gente vai fazer uma pincelada doida na civilização chinesa. É uma pincelada doida, porque é uma quantidade de informações absurda. Eu dei uma síntese, fiz uma síntese para dar uma ideia geral para vocês, né? Como a gente fez com a Índia e o Japão, eu vou fazer agora com a China. Então, eu quero deixar bem claro que é óbvio que nesse esforço de sintetização, de tornar sintética essas histórias todas, eu vou cometer algumas atrocidades. Então, não se assustem, que eu vou ter que fazer algumas concessões à violência discursiva. Então, é só para a gente ter mesmo uma ideia geral e depois a gente vai se fixar em duas dinastias que as que nos interessam, são as dinastias que, com as quais os europeus, especialmente os portugueses, em primeiro lugar, vão entrar em contato lá no século XVI, né? Mas, antes disso, eu queria dar uma geralzinha, como eu fiz com a Índia, como eu fiz com o Japão, só para a gente ter uma ideia de quanto essas culturas são antigas, né, e são ricas. A cultura chinesa, então vocês vão ficar alucinados, né, com a quantidade de riqueza que é essa cultura. Então vamos lá, começar a nossa pequena aventura galopante. Bem, a China, assim como outras civilizações muito antigas, né, ela se desenvolveu em volta nas proximidades de rios, né? Se a gente for procurar e comparar as grandes civilizações e antigas civilizações da humanidade, a gente vai ver que esse é um ponto em comum, né? No caso do Egito, no caso da Mesopotâmia, no caso da Índia e no caso da China. Então, na Índia, no Egito, desculpe, a gente tem o Nilo, na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, na Índia, especialmente o Indo, né, mas também outros rios, como a gente mostrou, e no caso da China, tem o Rio Amarelo, mas também há outros dois rios que devem ser mencionados. Tanto o Rio Amarelo como o Yangtze também é outro que é importante. E o Liao, que a gente vai ver já já onde eles ficam para a gente não ficar perdida. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, ou seja, há 3 anos atrás, as autoridades chinesas elas bateram o martelo, fixaram a idade da civilização chinesa. Para as autoridades chinesas que fizeram um esforço enorme de investigação arqueológica desde 2001, ou seja, quase 18 anos de empreendimentos, né? Eles então chegaram à conclusão de que a civilização chinesa tem 5.800 anos, né? Sendo que a maturidade teria sido atingida lá por volta de 3.800 anos antes de Cristo, né? Essa marca é importante a gente fazer, né? Então, é claro que a ocupação é muito mais antiga, né? No Neolítico, a gente tem 10 mil anos, 12 mil anos antes de Cristo, a gente já tem pessoas circulando e produzindo cultura nessa região, nessa grande região, né? Então, isso é só para a gente lembrar. E porque muitas vezes a gente esquece, quando a gente tem aula de história antiga, a gente estuda essas duas, né? A gente estuda o Egito Antigo e a Mesopotâmia. Às vezes, um pouco de sorte, na Antiga do Oriente,
a gente consegue ver alguma coisinha a mais, mas em geral é isso que se vê, né? E a gente, com isso, abre mão de analisar a história antiga, né, da Índia e da China. E aqui, então, a gente está fazendo esse resgate, que é importante, né? Deixar marcado. Bom, aqui a gente pode ver os tais rios mais importantes que eu estava falando, né? O Rio Amarelo, o Yellow River, como vocês estão vendo aqui, tem até uma música, né? Yellow River, que alguns que não sabem inglês falam Yellow é horrível. Desculpa a brincadeira. É, o Rio Amarelo, portanto, o Rio Vermelho, ou Yangtze, desculpem, o Rio Azul, ou Yangtze, e o Rio Vermelho, ou Rio das Pérolas, que é esse aqui. Perdão, fiz uma confusão de denominação, porque esse aqui está vermelho me induziu ao erro. Mas é o Rio Azul, tá? Então, o Rio Azul, o Rio Amarelo, o Rio Vermelho, que é o Rio das Pérolas, também conhecido, e o Liao, o Rio Liao, né? Tem outros rios, como vocês podem ver, o Songhua e vários outros menores aqui, muitos lagos também. É uma região com uma bacia hidrográfica significativa, como se pode ver, mas também com regiões muito secas, áridas, semiáridas, portanto, é um país enorme, né? Atualmente é o que possui a maior população da face da Terra, né? Então, de fato, é algo a se marcar quando se estuda a China, né? Não se pode falar da China como uma coisinha simples, né? É uma coisa muito complexa mesmo, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista político, econômico, social. É muito complexo estudar a China e a gente está cometendo aqui uma pequena atrocidade de simplificar essa história, mas é para um bom motivo, né? Que é dar uma geral para vocês terem uma ideia e, quem sabe, despertar o interesse de vocês e a vontade de estudar um pouco dessa cultura que é tão fantástica, tá? Aqui é só para a gente lembrar, para além do Yellow River, do Rio Azul, o Yangtze e mesmo o Rio da Pérola, né? A gente lembrar que a China ela tem também limites com outras culturas muito antigas também e, portanto, é, é uma região que tem contatos, vai ter ao longo da história contatos constantes com grupos, muitos deles nômades, que vão pressionar várias vezes os limites da civilização chinesa, né? Vão invadir várias vezes a civilização, vão desorganizar a civilização chinesa, aliás, como todos os grandes impérios, né? Se a gente lembrar do Egito, o Egito sofreu com a invasão dos povos do mar, por exemplo, né? Que eram povos nômades. A Mesopotâmia virava e mexia, se desorganizava toda por conta da passagem de vários povos europeus por aquela região. O Império Romano ele cai por causa dos bárbaros, né, que invadem o Império Ocidental. Então, não é estranho a gente pensar que a China, como civilização, também vai sofrer muito com as pressões que esses povos todos que estão aqui em volta do território chinês vão, em alguma medida, acabar pressionando a civilização, né, os impérios. Então a gente tem a Coreia, aqui está a Norte-Coreia, mas é a Coreia, né, a Rússia, a Mongólia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Paquistão, ou seja, onde estão, a Índia, o Nepal, o Butão, o Mianmar, Laos, Vietnã, sem falar no Japão, que não aparece aqui no mapa, né? Todas essas regiões, portanto, de alguma forma, interagem com a China. E para conter
especialmente as expressões de grupos nômades aqui dessa região, do norte da China, né, é que os imperadores chineses se deram ao trabalho de construir a famosa muralha da China, que vocês estão vendo aqui, esse grande desenho serpenteando aqui o norte da China, com esse intuito, né, de conter o avanço de povos bárbaros. A gente vai ver que nem sempre essa barreira foi eficiente depois que ela foi construída. E ela é muito grande, né? Ela tem quilômetros e quilômetros e quilômetros, e portanto ela não é única. Em algumas regiões, aqui mais perto da região árida, semiárida, ela é de terracota, ela é muito frágil, né? E aquela imagem que a gente tem clássica na cabeça, daquelas fotos, né, que a gente vê os turistas tirando, é mais de uma região central da muralha, que essa sim era alta e bem emparedada, muito bem comunicada, etc. Então, é, não tem uma linha uniforme, né, nessa muralha. E é interessante a gente ver que os romanos também fizeram uma espécie de, não uma muralha da China como essa, mas eles tinham lá os limites do Império Romano, mas algumas vezes faziam mesmo muralhas, como foi no caso da Inglaterra, né? Tem a muralha de Adriano, que ele põe no norte da Inglaterra, ao sul da Escócia, para tentar conter a invasão dos bárbaros pictos, os escoceses que pintavam a cara de azul, aquela coisa toda. E, e não adianta, né? Por isso que quando o Trump lá, alguns anos atrás, veio com aquela história de que ele ia fazer um muro para conter as migrações ilegais do México, qualquer professor de história balançou a cabeça e falou: aham, não adianta nada, né? Muros não resolvem, né? O muro de Berlim não resolveu, a muralha da China não resolveu. É um gasto de dinheiro absurdo e não tem a eficiência que os homens imaginam que vai ter, né? É um pouco patético isso, mas é o que acontece. Bem, então vamos começar a falar sobre esses primeiros é, agrupamentos humanos que começaram a produzir o que a gente chama de civilização chinesa, né? A gente tem aqui um mapa muito interessante que mostra mais ou menos as idades, né? 6.000 a 5.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando começam a aparecer os primeiros núcleos de povoamento aqui na China, nessa região do Rio Amarelo, né? Depois mostra outras regiões sendo ocupadas mais tarde, né? 6.000 a 4.000, de 5.000 a 2.500, esses pontinhos coloridos aqui, ou seja, vermelho, uma outra cor que eu não consigo distinguir qual é, mas que é um pouco mais escuro que vermelho, e verde, deve ser preto. É que eu tenho problemas nos olhos de vez em quando, eu tenho dificuldade com as cores. Eles não são mais como antigamente. E, e o que é interessante também é a gente notar que esses grupos eles trabalharam especialmente com o cultivo do painço, que eu fiquei imaginando que vocês talvez não soubessem o que era o painço. Então eu botei uma foto aqui de um painço plantado para a gente ver como é, e depois como a gente, depois da colheita, né? Na verdade, se vocês olharem bem essa foto aqui, vocês vão lembrar do quê? Da comida de passarinho, que é o painço. O painço, na verdade, para a gente hoje em dia, né, é comida de passarinho. Se bem que hoje em dia tem muita coisa sendo feita com painço, né? Mas de qualquer forma, aqui no Brasil ainda é um alimento muito identificado com os passarinhos, né? Então eles plantavam, começaram a cultivar essa planta, né? Mais tarde, um pouquinho, eles vão começar a explorar, né,
o arroz selvagem, o arroz que nascia na natureza espontaneamente, e posteriormente eles vão começar a desenvolver o cultivo primitivo de arroz irrigado, que é aquele cultivo clássico oriental, naqueles campos bem cheios d'água, que eles fazem o cultivo do arroz, que vocês já devem também ter visto uma série de imagens mostrando esse tipo de cultura, né? Isso é só para ilustrar e vocês verem então que é uma ocupação bastante antiga e muito ligada à agricultura, né? É claro que antes deles haviam os coletores, né? Eu não estou nem falando dessa gente, porque senão a gente vai a milhares de anos atrás e a gente tá querendo diminuir um pouco, né? Bem, a história da China, ela é dividida em dinastias, né? E a primeira dinastia, que é essa dinastia Xia, outro problema também que é bom vocês saberem. A grafia, é claro, como a gente está fazendo uma grafia ocidental da sonoridade da língua chinesa, a grafia é sempre uma coisa complicada de se definir, né? Então eu vou sempre que tiver mais de uma grafia conhecida, eu vou apresentar a vocês. Aí, professora, qual é que eu devo escolher? Escolhe o que você quiser, né? Nós não sabemos chinês e a gente tem que se adequar ao que os ocidentais resolveram como uma grafia fonética, né, da língua chinesa. Então, a primeira dinastia é a dinastia Xia, ou com X ou com CH, como vocês quiserem escrever, tá? É uma dinastia absolutamente mítica. Ninguém tem nenhum registro histórico veemente sobre esse período. Há, claro, escavações arqueológicas que identificam algumas localizações, como vocês podem ver aqui nessa. Ah, não, aqui é a Shang, cadê a Xia? Eu acho que a Xia nem tem, né? Nem tem mapa, ninguém nem arrisca botar no mapa. E é mítica mesmo, né? Porque diz que tem uma série de mitos fundadores, que os homens seriam descendentes dos parasitas do corpo de um deus, deus esse que morreu, aquelas coisas de mitologias antigas que você fala, ué, mas se era deus, como é que morreu? Né? E coisas do gênero assim. É muito místico, né? Então não dá para saber se ela existiu ou não, mas ela é assim referenciada. Se bem que parece que nas fontes históricas da dinastia seguinte, que é essa dinastia Shang, não há notícia dessa dinastia mais antiga, digamos assim, mítica, anterior a ela. A mais antiga, que a gente tem certeza que existiu, é a dinastia Shang. Pode ser escrita com SH ou com CH, como vocês quiserem, né? Ela é uma dinastia mais antiga, que a gente tem registro, né? E ela teria começado pela bagatela mínima de 1766 a.C., ou seja, século XVIII a.C. É bem antigo mesmo, né? Do tamanho de um Egito antigo, se a gente pode usar essa licença poética, né? Aliás, o Egito Antigo também tinha um rei mítico, né? O rei Escorpião, que teria sido o responsável pela fusão do reino do Baixo Nilo e do Alto Nilo, né? Então, essas coisas se repetem um pouco também em civilizações muito antigas, né? E essa dinastia teria terminado por volta de 1122 anos antes de Cristo, né? Foi seguida por essa outra dinastia, a dinastia Zhou, ou Shu, né? De 1122 a 256. Aqui a gente tem algumas imagens do tamanho dessa dinastia Shang, né? Dessa aqui, que é a que a gente tem certeza que tenha sido a primeira.
E aqui um pouco mais ampliado, que isso também é uma outra coisa muito frequente, as dinastias, de uma maneira geral, elas vão aumentando o seu escopo territorial, e aqui nesse caso a dinastia Chu, ou Zhou, ela consegue aumentar um pouco mais em relação à anterior, né? É um período muito complicado, eu dei aqui umas resumidas, né? Porque ela alterna muitas disputas entre vários reinos, né? E com alguns momentos de centralização política. Então é difícil, eu não quis contar todas as disputas porque a gente ia perder muito tempo, mas é um período, vamos chamar de grande estabilidade, né? De grandes disputas, para facilitar a nossa vida. No final desse processo, um dos reinos, um dos governantes desse reino, o reino Qin, ele vai tomar o poder e fundar uma nova dinastia com esse nome, a dinastia Qin, que vai ser a próxima dinastia que a gente vai analisar aqui rapidamente. Mas antes da gente ir para a próxima dinastia, só ver aqui alguns mapas em relação àquilo que a gente está falando, né? Ao tamanho das dinastias, ao tamanho territorial, que vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando, né? A dinastia Shang, a dinastia Shou, a dinastia Qin, a dinastia Han, né? E a muralha da China aqui desenhada, se bem que ela nessas dinastias aqui ela ainda não tinha, nessas primeiras dinastias ela ainda não tinha começado a ser construída. Já já vamos falar em qual dinastia ela começou. E aqui é a mesma ideia, só que no mapa mais palatável, talvez, né? Para a gente ver os limites máximos, né, das dinastias muito antigas, como vocês podem ver, dessas bem da época antiga, para vocês perceberem. Também está aqui registrada a Rota da Seda, que a gente já falou para vocês, além da Muralha da China também. Bem, então a gente tem aqui, quando começa a dinastia Qin, começa também o que os historiadores chineses chamam de China Imperial. É um período muito curto da história da China, que começa em 221 anos antes de Cristo e só vai terminar em 1912. Professor, antes de Cristo? Não, não, 1912 depois de Cristo, né? Ou seja, no século XX, no século passado, a nossa era, né? Então, é um corte historiográfico assustador para qualquer historiador do Ocidente, né? Não é à toa que muitos historiadores dizem que a China é a civilização mais antiga a manter uma identidade que se conhece, né, na face da Terra. A gente, por exemplo, o Império Romano ele se destruiu, o Império Egípcio se destruiu, a Mesopotâmia se destruiu, é, vários outros, a própria Índia nunca teve uma centralização, como a gente estudou, né? Então a China teria essa prerrogativa de ser uma civilização com uma identidade muito forte desde muito tempo atrás, né? É claro que isso também é um pouco construção, porque na verdade a gente vai ver que mesmo o território ele é muito flutuante, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem alguns exemplos, né, da dinastia Tang e da dinastia qual dinastia que é essa aqui? É a Song, né? A gente pode ver que tem umas diferenças territoriais significativas aqui, né? Não dá para levar ao pé da letra essa história de que é uma história de uma civilização só, porque na verdade tem lá as suas variações, né? Mas vamos dar uma olhadinha nessas dinastias de uma maneira geral, bem de leve mesmo, para a gente não se perder, né? Então, a dinastia Qin ou Qin, né, que vai de 221 a 206 antes de Cristo, tá? Ela vai ser, portanto, a primeira com uma identidade
de centralização e burocratização, né? É extremamente violenta, é uma governança muito violenta, né? E, e é compreensível que seja, né? Ela está saindo de um período, como a gente viu, de muitas disputas, um longo período de disputas entre é, várias regiões, reinos, como vocês queiram chamar, e para se impor, né, é preciso agir com grande violência, né? E isso eles souberam fazer com muita maestria. São eles que começam a construção da Muralha da China. A Muralha da China não é construída por uma só dinastia, ela vai sendo construída ao longo de vários outros momentos, né? Mas são eles que tiveram essa inspiração, digamos assim, e o objetivo era conter os avanços dos povos nômades, especialmente ao norte, né? Que pressionavam aqui, especialmente dessa região da Mongólia, que pressionavam a prosperidade do império, né? Isso é normal. Qualquer civilização antiga com uma agricultura e uma regularidade na produção, ela atraía a violência das invasões dos povos nômades e seminômades, né? Que por vezes passavam momentos muito difíceis de sobrevivência e que viam na abundância das civilizações suas vizinhas a possibilidade de conquistar algum conforto, né? Então isso é uma prática bastante consolidada, né? É, a dinastia Han, que vem em seguida, aliás, Han, eu queria que vocês prestassem atenção a esse nome. O nome é o nome da dinastia, tá? Mas é também esse nome Han que define uma etnia que é atualmente a mais populosa da China, né? E vai ser importante depois, quando a gente for estudar a dinastia Manchu, que é para a gente entender que são etnias diferentes, né? A gente, quando chegar lá, a gente explica isso. Mas é importante gravar isso. Han é uma dinastia. Aqui é uma dinastia, mas também é o nome de uma etnia, tá? Que é a majoritária na China. E depois a gente vai ver um mapinha que eu vou mostrar para vocês um pouco dessa riqueza étnica que existe na China, tá? Nesse período de 202 a.C. até 220 depois de Cristo, a gente vai ver a consolidação do confucionismo. Pode deixar que a gente vai voltar a esse assunto na próxima aula, não vai dar tempo para falar hoje, mas posteriormente a gente vai ter que falar. Vocês vão ver já já por quê, tá? Não é necessariamente o confucionismo uma religião, apesar de muita gente definir confucionismo como religião. A gente tem que tomar muito cuidado quando fizer isso. Muita gente entende o confucionismo como uma filosofia, como, por exemplo, o platonismo, outra, o hedonismo, entendem? Uma corrente filosófica, digamos assim, né? E mesmo o nome confucionismo é uma construção ocidental, isso é uma coisa sensacional. Mas eu não vou me conter de não falar isso agora para não atrapalhar a nossa visita às dinastias. Mas depois eu vou falar um pouco, sim, um pouco mais sobre o confucionismo e o neoconfucionismo, que são duas coisas que vão ser importantes nas nossas aulas sobre os contatos dos europeus com os chineses, tá? É, eles começam uma rota comercial com o Ocidente, ou seja, nessa época aqui você ainda já tem o Império Romano, né? Portanto, a Rota da Seda que se desenvolve, ela alcança o Império Romano. Lembrar que essa rota ela nunca foi direta, né? Ela é sempre um caminho da mercadoria e não dos mercadores, mas havia esse fluxo de mercadorias do Oriente para o Ocidente, que foi batizado com esse nome, Rota da Seda, né? E eles também, da dinastia Han, fizeram uma agressiva política de expansão territorial
inauguraram uma modalidade de dominação que foi muito recorrente na história da China. A China, muitas vezes, ela intimidava pelo tamanho, pela força do seu exército, né? E submetia as regiões em torno da China, né? Países vizinhos, a Coreia, Tailândia e assim por diante. E aí o que acontece? Eles não efetivavam a dominação, fisicamente falando, mas submetiam essa região a uma tributação, ou seja, esses países, esses reinos, eles tinham que pagar tributos aos chineses se não quisessem aguentar depois as sanções violentas desse domínio, né? Então isso é uma prática muito comum na história chinesa. A gente vai ver que isso se repete em vários momentos, em várias dinastias, e é uma relação de poder muito marcante, né? Que se inaugurou com a dinastia Han. Ela se desarticula, ela cresce muito, né? Ela se agiganta e depois de um certo tempo, é claro, não consegue manter essa toda a máquina que ela criou, né? E aí começa a focar uma série de conflitos entre nobres, comerciantes e mesmo os camponeses começam a ficar é, insatisfeitos e há uma série de revoltas, ou seja, há um período muito tumultuado no final dessa dinastia e aqui entra um período de transição super cheio de disputas que eu resumi com uma série de disputas de três reinos, né? Com destaque para as dinastias Wei, Jin, do norte e do sul, ao longo dos séculos 3 ao 6, ou seja, são quase 4 séculos, são 3 séculos, chegando quase a 4 séculos, de uma estabilidade política constante, de uma fricção entre vários reinos que se autodenominam de dinastias, e essas disputas elas vão promover uma fragmentação do que era a dinastia Han, né? Que tinha feito um trabalho de centralização, de consolidar uma burocracia muito rígida. Para vocês terem uma ideia, até as medidas entre o eixo das rodas que uma carruagem devia ter para circular era controlado. Então, era uma coisa muito organizada, né? E, e essa desestruturação do século III até o século VI faz isso ir por água abaixo, né? E depois dessas disputas tão acirradas, né, a gente tem, finalmente, no século VI, uma dinastia que consegue centralizar novamente a China, né, que é a dinastia Sui, de 581 a 618. É, Essa dinastia, apesar de o tempo dela não ser muito longo, como vocês podem ver, em comparação aos outros tempos que a gente está estudando, inclusive, ela traz uma novidade que vai ser uma marca muito importante da cultura chinesa, que é a questão dos concursos públicos, né, para formar os quadros de funcionários que trabalhavam na máquina burocrática do Estado chinês. É interessante esse processo porque ele era um importante caminho de mobilidade social, tanto para plebeus, ou seja, pessoas que não pertenciam à nobreza, quanto para a própria nobreza. Através desses concursos e das pessoas que tinham que estudar para fazer esses concursos, né, é, o que o Império conseguia era funcionários muito bem treinados, né, escolarizados mesmo, né, e abria a possibilidade de mobilidade social de uma maneira bastante significativa. Não nesse momento, mas em determinado momento da história da China, era muito importante que
pelo menos uma pessoa da família conseguisse passar nesses concursos. Esses concursos eram muito complexos, vão ficar cada vez mais complexos, é claro, para além da dinastia Sui, né? Eles tinham 3 fases, você podia chegar a 3 níveis de comprometimento de funcionário público, né? Então é de fato uma coisa fantástica, muito impressionante de se analisar na história da China, né? Essa questão dos funcionários obtidos através do concurso público, né? E aí, além disso, né, essa dinastia ela vai organizar uma estruturação de departamentos administrativos e ministérios de governo, ou seja, vai criar um arcabouço de administração que vai ser mais ou menos preservado aqui e ali, vai diminuir, vai aumentar, em várias outras dinastias. Tá? Então, apesar de pequeno tempo de duração, a dinastia Sui tem esse grande legado, né? Eles promovem também várias alterações nas relações do campo, da produção do campesinato, e o budismo se expande nesse período. Ele já tinha penetrado anteriormente, mas a partir do século I, mais ou menos, ele já está se espalhando pela China. Mas aqui, né, ele não só se expande, como ele passa a ser apoiado oficialmente. Começa a se reconhecer o budismo dentro da China. Né? É bem verdade que isso também não é muito pacífico. A gente vai ver que, por exemplo, o confucionismo e especialmente o neoconfucionismo vai olhar para o budismo de uma maneira bastante pouco amiga. Mas isso também, depois, numa outra aula, a gente vai falar com mais calma, porque senão não dá para falar tudo. A gente está só, por enquanto, nos concentrando na questão das dinastias, tá? Em seguida, então, vem a dinastia Tang, que aproveita, é claro, muitas dessas ordenações, digamos assim, que a dinastia Sui pavimentou, né? E com isso consegue uma grande prosperidade, né? Consegue um grande crescimento territorial. Eu acho que eu botei os mapas ao contrário aqui, né? A dinastia Tang eu botei aqui e a dinastia Song eu botei aqui. Não, não, tá certo, é isso mesmo. Depois a gente vai ver. É, é Tang e a Song, essas duas aqui que nos interessavam, eu não botei das outras. Porque senão não dá tempo, não dá espaço também. Depois a gente vai ver um mapa animado, que a gente vai ver tudo isso de uma maneira mais animadinha. Bom, a dinastia Tang, então, ela vai aproveitar essa pavimentação estrutural que a dinastia Sui promove, e ela, por sua vez, então, vai fazer um crescimento territorial, econômico, comercial, vai consolidar as estruturas administrativas que existiam, que começaram a se desenvolver na dinastia anterior, né? Todas as terras foram consideradas terras do imperador e elas eram distribuídas às famílias conforme as suas necessidades. Né? Então, essa questão foi bastante organizadora da economia e da produção agrícola, especialmente do arroz. Né? E no final infelizmente, no final dessa dinastia, novamente se desarticula politicamente, né? Criando inclusive brechas para o surgimento de proprietários privados, proprietários de terra privados, né? E, claro, isso vai resultar em disputas, em fricções que vão gerar guerras e fragmentação política, mais uma vez. Então, a história da China vai mergulhar num período mais cheio de disputas, que eu também, toda vez que teve essas transições muito violentas,
eu economizei e não vou falar muito delas, né? Estou usando só essa expressão. Mas são momentos muito cheios de informação que eu achei melhor desconsiderar para a gente poder continuar apresentando as dinastias, né? Então, depois de um período, vocês veem, o final da dinastia Tang é 907, e só uma nova dinastia, mais uma vez centralizadora, vai surgir em 960, alguns anos depois, né? Então, durante esse período, tem várias disputas de vários reinos, de várias clãs, de várias regiões, e no final a dinastia Song ou Sung, como vocês queiram chamar, se impõe, né? Quase 50 anos de disputas entre vários grupos, e afirma-se como uma dinastia que promove várias novidades, novidades fantásticas, né? A dinastia Song, por exemplo, vai ser a primeira civilização a usar o papel moeda, né? O, a usar a bússola. Inclusive, os navios chineses vão navegar tranquilamente pelos mares da China e adjacências sem grandes dificuldades, né? Começaram a utilizar a pólvora para lançar flechas, por exemplo. Ainda não são aqueles canhões que a gente vai ver posteriormente sendo usados pelos europeus, mas já havia uma aplicação da pólvora em atividades guerreiras, né? Já tem uma prensa móvel que consegue imprimir estilogravuras, que é muito importante para a educação. Lembrem-se que as pessoas que faziam os concursos tinham que estudar, e, e então era importante ter material para estudar, né? Livros impressos para poder fazer os estudos necessários para tais concursos públicos tão importantes, né? A gente tem inúmeros avanços na matemática, na engenharia, em muitas outras áreas de conhecimento. Eu estou resumindo, super resumido, né? Apenas para dar ideia desse surgimento, né? Dessa rica experiência da dinastia Song, né? É, Logo depois, por volta do século 13, 14, né? A gente vai ver as invasões mongóis, a invasão dos mongóis, liderados por Gengis Khan, em 1279. E vai desarticular completamente a dinastia Song, ela vai ser absolutamente destruída, né? Os mongóis vão vir aqui do norte, vão atacar essa região que é da dinastia Jin, que eu estou suprimindo aqui porque para simplificar, mas essa região aqui fazia parte daquela desarticulação política da dinastia Tang aqui que a gente resumiu, né, para vocês, né, naqueles 50 anos de disputa. E então Gengis Khan vai entrar barbarizando por aqui literalmente e vai dominar a China. E vocês vão falar, mas que coisa, professora, uma civilização tão sofisticada, cheia de tantas coisas, como é que ela se dobra diante dos mongóis, que são bárbaros, né? Essa é sempre a questão. Destruir é sempre fácil, né? Destruir é sempre mais fácil do que construir. E táticas de guerra violentas, como era a do Gengis Khan, não foram impedidas, né? Não se conseguiu impedir esse avanço furioso do Gengis Khan. E lembre-se que o Gengis Khan não está se expandindo apenas para essa região. O Gengis Khan também, a expansão mongólica também é para o ocidente, né? Ela também vai bater lá no ocidente de várias formas. Aqui na China não, é uma ocupação real, né? Significativa. E aí, né, com a presença dos mongóis aqui, a gente vai ver, depois que eles dominaram a China, né,
eles não tinham muitas condições, até pela simplicidade da sua estrutura cultural, de se impor, culturalmente falando, aos chineses, né? Então vai acontecer um fenômeno curioso, eles vão se achinesar, digamos assim, né? É, é, os mongóis, eles vão, inclusive vai haver uma rixa entre eles, uma divisão entre os mongóis. Alguns vão se recusar a entrar nesse processo de aculturação e vão voltar para as estepes mongólicas, né? Mas outros não, outros vão aceitar e vão até tentar emular a cultura chinesa, né? E o grande exemplo disso é o neto do Gengis Khan, o Kublai Khan, né? Eu já falei aqui algumas vezes dele durante as aulas, né? De vez em quando fala, o Kublai Khan, não sei se era neto ou filho, sempre esqueço, mas agora com certeza era neto do Gengis Khan, né? Ele, então, assumiu a administração superior da China, se autoproclamou imperador e fundou a dinastia Yuan, desculpa, tá? Que vai de 1971 a 1368. É, os mongóis, eles não entenderam muito bem a estrutura chinesa, né? E, ao assumirem a administração, eles colocaram nos postos mais importantes os mongóis, né? Ou seja, esses caras tinham privilégios econômicos e fiscais, e, ainda por cima, o Kublai Khan suspendeu a utilização de concursos públicos. Então, aquela porta que era aberta, né, nas outras dinastias para uma ascensão social, para uma circulação social, ela foi fechada, né? E isso causou uma tremenda perturbação e uma situação de submissão dos chineses, mas uma submissão com hostilidade, ou seja, com ressentimento, né? Não foram bem aceitos, né? Digamos assim, as, o estilo administrativo dos mongóis, que perceberam a sua incapacidade para lidar com a complexidade do Império Chinês e começaram a trazer administradores de outras culturas, especialmente turcos e persas, para tentar dar conta, né, dessa administração. Só que isso só vai alimentar mais tensão, só vai alimentar mais sentimento de repulsa ao estrangeiro, e tudo isso misturado com revoltas camponesas generalizadas, crise econômica em geral, a peste negra que chegou à China no século XIV, assim como chegou na Europa, lembrem-se disso, lembrem-se que a peste ela vem do Oriente, se espalha pelo Ocidente e volta para o Oriente, volta para a Rússia, né, numa inflexão ao longo do século XIV todinho, né? E os chineses, eles sofreram terrivelmente, assim como a Europa. O cálculo é de que 30% da população chinesa tenha perecido com a peste negra, né? E isso, é claro, é completamente desorganizador, num momento em que já havia uma crise generalizada, né? Então, esse descontentamento generalizado, é claro, promove a queda da dinastia de origem mongólica e é substituída para a dinastia que nos interessa aqui, que é a dinastia Ming. Por que nos interessa aqui? É porque nesse período, a dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644, ou seja, do século XIV até o século XVII, é que chegam os primeiros portugueses, né? É bem verdade que eu ia falar europeus e dei uma meia trava. Por quê? Porque, na verdade, a gente já tinha tido alguns contatos entre os europeus e os chineses, né? Marco Polo, por exemplo, é sempre muito lembrado, se bem que tem gente que hoje afirma que o Marco Polo nunca teria chegado à China, mas, de qualquer forma, algum europeu chegou à China e relatou essa experiência
ao Polo, né, ao Marco Polo, que teria escrito essa história de uma maneira imaginativa, mas isso é controverso. Existe um grande número de historiadores que até hoje consideram que sim, o Marco Polo esteve na China, né? Na corte, inclusive, do Kublai Khan. Né? Ele teria conhecido a China na época do domínio mongol. Tá? É, Além disso, há registros significativos de presença de franciscanos na China, ou seja, padres que saíram no século XIII, né, para a região da China para tentar evangelizar a China, o cristianismo na China. Formaram algumas comunidades muito isoladas, mas é um registro histórico, não é absolutamente fantasia. Né? Anteriormente a esses franciscanos havia também os tais nestorianos, que a gente já viu lá na Índia, né? E que talvez também tenham chegado à China e tenham formado uma comunidade, tem uma estela de, com inscrições de uma igreja nestoriana que foi encontrada no século XVII pelos chineses, né? E que registraria, portanto, historicamente a presença desse grupo na China. Né? Então, o que eu quero dizer é que, de um jeito ou de outro, direto ou indiretamente, é, já havia algum contato entre China e Europa. Né? A gente falou isso também lá nos inícios das aulas, que por causa da Rota da Seda, a China não era completamente desconhecida dos europeus. A China era uma região absolutamente referenciada por várias fontes europeias. Né? Diferentemente da América. A América era uma completa novidade, como a gente já disse também. A China não. A China não é uma novidade nesse sentido. Então, quando a gente fala da chegada dos europeus na China, é sempre muito complicado porque tem essas brechas, digamos assim. Né? Assim como foi o caso da China, da Índia também. Né? Então, quando a gente está falando da chegada dos europeus na China, a gente está falando, na verdade, da chegada dos portugueses na China. Né? Que chegaram diretamente, não por terra, mas pelo mar, à China. É essa novidade que a gente está ressaltando aqui na nossa aula. Né? Essa sim é uma grande novidade. E a gente vai falar mais disso nas próximas aulas. Isso é só para a gente saber que nessa dinastia, então, você tem esse primeiro contato. Né? Mas o que interessa da gente saber geral sobre essa dinastia Ming é que ela reconstitui a centralização política que tinha sido abalada depois da queda da dinastia Yuan. Né? Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, a dinastia Yuan, que é a dinastia do Kublai Khan e seus sucessores, é curioso a gente pensar que eles também fazem parte, num certo momento, do Império Mongol. Né? Então, a China, ela não é só o Império Chinês, nesse caso, nesse momento, mas ela também faz parte, é uma província, digamos assim, do Império Mongol. É claro que não é um relacionamento fácil entre eles, entre essas regiões, mas a gente não pode esquecer disso também, que às vezes a gente esquece, eu já ia esquecendo de ressaltar isso para vocês. Mas voltando aqui para a dinastia Ming, então, eles restituem a centralização política, proíbem a escravidão privada, o que dá um certo refresco aos camponeses que conseguem prosperar mais uma vez. Né? Tem uma xenofobia muito grande, né? Alimentada pelo neoconfucionismo, como eu já falei para vocês, mas, por outro lado, também pela própria experiência traumática que foi a presença dos mongóis durante anos, né? Governando a China, inclusive com a presença desses outros estrangeiros, né? Que traziam
muito sofrimento ao povo de origem turca e persa. Então, os chineses tinham alimentado um sentimento muito ruim em relação aos estrangeiros. E isso vai explicar, inclusive, muitas das coisas muito ruins que os chineses vão falar dos portugueses, como a gente já viu naquele texto do Sérgio Gruzinski, que a gente já passou para vocês, se não me engano. Eu vou depois fazer uma revisão do que a gente já leu para mandar um texto em novidade para apoiar as nossas aulas de China, tá? Mas essa aula hoje não, porque é uma aula mais genérica mesmo, então não vou dar nenhum texto específico, tá? Talvez procure, assim como foi no caso do Japão, um livro que fale da história da China, breve história da China, só para vocês terem uma ideia geral disso aí, que eu falei ainda mais brevemente possível, né? Se é possível isso. É... Agora, essa xenofobia, essa desconfiança em relação ao estrangeiro, não significa que os chineses tenham deixado de fazer um comércio exterior. Muito pelo contrário. Pela via marítima, eles conseguiram alcançar até a costa oriental da África nesse período. Tá? Então, a gente tem que reconhecer que é um período muito rico em termos de atividade comercial. Né? Em seguida, aí é uma coisa interessante da gente ressaltar, é, os, a China, né, a dinastia Ming, ela sofre uma invasão de uma etnia que não é a etnia Han, que é da etnia Manchu, que é essa região aqui mais ao norte da China. Tá? Esses Manchu vão invadir a China, vão gradativamente conquistar vários territórios da dinastia Ming, para finalmente se estabelecer, desde 1611, 10, eles estão nesse processo de expansão territorial, mas a dinastia se estabelece definitivamente em 1644 e ela vai perdurar até 1912. Tá? A dinastia Manchu ou a dinastia Qing, mais corretamente falando. É porque ela é uma de tradição dessa etnia Manchu. Por isso que algumas pessoas falam também de dinastia Manchu. Mas, de qualquer forma, a gente chama de dinastia Qing, né? Ou Qing. No século XVIII, o século XVII, portanto, é um século de afirmação ainda, né? Mas no século XVIII eles conseguem estabelecer uma significativa paz interior no reino, né, no império, que vai gerar muita prosperidade econômica. É claro que o século XIX, em seguida, vai ser muito complicado para a China, ainda mais porque vão chegar às portas da China no final do século XIX a, a pressão e os interesses do imperialismo europeu, né, que fez a sua revolução industrial e que está procurando agressivamente posições no Oriente, e que, no caso da China, é de uma violência absurda, né? A tomada do território chinês, ou a abertura da China, que as potências europeias acabam fazendo no século XIX. Mas isso é o pessoal de contemporânea que vai estudar, eu só estou dando essa geral para vocês terem uma ideia das dinastias, né? Mas o que nos interessa mais é a dinastia Ming, né? Especialmente a partir do século XVI, e esse iniciozinho da dinastia Qing, que vai pegar o século XVIII, que é justamente essa transição aí que nos interessa. E é esse momento desse contato que a gente vai prestar mais atenção. Mas isso, a gente já está com 1 hora de aula, eu vou deixar para falar na próxima aula, é claro, falar com mais calma sobre isso. Só quis dar essa pincelada geral nas dinastias para vocês saberem que a história chinesa é uma história longuíssima, riquíssima e complicadíssima.
ainda mais para resumir uma aulinha é, só. A gente fez aqui uma ginástica louca. Mas eu quero ainda mostrar umas coisas para vocês. Primeiro, essa questão que eu tinha falado para vocês, de mostrar os grupos étnicos linguísticos que existem na China. Olha só a riqueza disso, né? Essa mancha mais escura aqui, ela é a dinastia, desculpem, a etnia Han, que é a tal que eu digo que é a predominante na China, né? E aqui, né, vocês podem ver na legenda uma série de outras etnias que ocupam o território chinês, mas que nenhuma delas é tão forte e grande quanto a Han, né? É, a gente tem várias etnias, várias línguas também associadas a essa etnia. Então, falar da China, quando a gente fala que a gente fala chinês, a gente não fala chinês, porque na verdade são várias línguas que são faladas aqui na China. É muito complicado, né? Generalizar, quando a gente está falando. É complicado generalizar de uma maneira geral. Falando da China, então, as coisas ficam ainda mais complicadas. Aqui eu só queria que vocês visualizassem isso, essa questão da predominância da etnia Han, para vocês entenderem que os manchus que vieram aqui dessa região aqui, ó, tá? Quando invadem a China, eles estabelecem o domínio sobre os Ming, tá? E termina, é a última dinastia Han da história chinesa, ou seja, é a última dinastia com a etnia Han da história chinesa. Daí em diante, você só vai ter os Manchu no poder até chegar à República em 1912, e aí a história vai ser um pouco mais complicada, né? E depois, mais tarde, com a Revolução Comunista na China, as coisas vão ficar ainda um pouco mais complicadas, mas isso eu deixo para Ana Carolina quando for dar aula de História da Ásia na época contemporânea, que ela vai dar essa geral para vocês. Eu aqui só queria que vocês ficassem atentos a essa distinção entre os Manchus e os Han, tá? Etnicamente falando, ok? Eu vou tentar, não sei se vai funcionar na gravação, mas se não funcionar, vocês têm aí a linha para ir lá ver. No próximo slide, na próxima lâmina, eu tenho um link que eu vou tentar fazer a ligação e ver se a gente continua gravando. Se não continuar gravando, não tem problema. Basta vocês copiarem o link, ou então na aula, na quarta-feira, eu mostro essa imagem para vocês, se não funcionar. E quem quiser depois também, eu vou botar esse PowerPoint sem a gravação e também pode só ir lá no link e ir lá ver, né? O que é isso que eu vou mostrar? É um mapa da China animado em que você vai ver desde a primeira dinastia até os dias atuais a história da China em termos geográficos, né? Vai falar da dinastia e vai mostrar os crescimentos, as posições de cada uma da dinastia. Vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, não tem problema, a gente vê na quarta-feira juntos, tá bem? Vamos ver lá. Emoção, emoção. Vou apertar aqui, não adiantou nada, porque tá tudo. Não funciona. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Então deixa estar. Paciência. Vocês têm aqui a linha, é um mapa da Wikipédia, que é legal porque é animado, né? Então a gente vê tudo que a gente falou de uma maneira alucinante. Vocês vão ver também de uma maneira alucinante, imageticamente, a história territorial das dinastias chinesas, tá bem? Pena que não deu certo, que ia ficar bonito um final assim, com essa imagem, mas algo aconteceu que eu não fiz certo, porque eu sei que isso é possível fazer, mas eu fiz alguma coisa errada. Bem, na próxima aula, então, a gente se concentra nas dinastias Ming e Qing para a gente refletir sobre esse momento que é
a história da Ásia na época moderna. Tá bem? Obrigada. Até semana que vem, até quarta, quando a gente vai conversar mais sobre esse assunto.